Então, assim, eles tinham aqui, tanto na Babilônia, né, os sumérios, depois eles colocaram no Egito, e depois na Síria, e depois na Babilônia, essa trinca de deuses, os principais. Todos os outros eram subordinados a esses três. Por que eu estou falando bem isso? Tocando bem nesse assunto? Porque ainda hoje é assim, de forma disfarçada, através de símbolos, através de imagens de escultura, que pensam, pessoas adoram a imagem de escultura pensando que estão agradando a Deus, que estão buscando, né, ao Senhor, estão sendo respondidos através deles com cura, com libertação, etc. Mas na verdade não é Deus. Não é o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. Desculpa que estou falando isso. Mas é porque essas culturas pagãs, elas entraram, aí eu já vou entrar um pouco da Idade Média, elas entraram no cristianismo. Mas antes de entrarem no cristianismo, elas entraram no judaísmo. Elas entraram no judaísmo. Ezequiel capítulo 8 mostra bem isso. Se você é ateu, se você tem alguma outra religião, e eu respeito, lógico, quero deixar bem claro isso, falei isso no primeiro vídeo, falo agora de novo, eu respeito, não tem essa, não estou querendo impor aqui ninguém a nada, o objetivo do canal também não é esse, o objetivo é fazer com que você saiba que existe um sistema, que você está inserido nele, e por muitas das vezes você pode não saber o teu papel nele, o que como que você está inserido nele, por que você está inserido nele, entendeu? E as pessoas que estão inseridas, muitas delas que estão inseridas no sistema e que não servem para o sistema, eles vão querer descartar essas pessoas. Essa epidemia que está acontecendo, essa pandemia, também serve para isso. Ou você não acha muita coincidência essa epidemia atacar principalmente uma determinada faixa etária da sociedade? Ou você acha que essa epidemia ela não veio para atacar principalmente pessoas que estão debilitadas de um determinado tipo de debilitação, né? De debilidade, perdão. Doença respiratória, pessoas que têm problema de doença respiratória, pessoas que têm problema de pressão alta. Reparou que todas essas doenças são doenças que elevam o custo da saúde nos países, o custo dos ministérios da saúde, da OMS, a nível mundial. Reparar, é só doença que dá custo. Doenças que do qual geram muito custo de dinheiro, de manutenção, para tratar. Porque muitas pessoas têm. Então vem essa pandemia justamente e ataca essas pessoas. Você acha coincidência? Você acha que foi mero acaso? E não foi mero acaso. Não é e nunca foi mero acaso. Foi uma coisa orquestrada, uma coisa proposital do próprio sistema. O sistema, ele quer se livrar de pessoas. Mas voltando aqui, a Bíblia ela vai dizer que o povo de Israel fica cativo do Império Babilônico durante 70 anos. E durante esses 70 anos, o povo de Israel vive escravo na Babilônia e, querendo ou não querendo, aprende a assimilar a cultura babilônica. Não foram todos, mas uma grande maioria, eles assimilaram a cultura babilônica. E a cultura babilônica de forma política, de forma econômica e de forma religiosa, principalmente a religiosa. Porque muitos daqueles que obedeciam a lei de Moisés, obedeciam, né, a cultura israelita, a cultura judaica, começaram até mesmo a esquecer da cultura judaica, esquecer daquilo que eles faziam em Jerusalém, né, a terra de Sião, Jerusalém, e eles começaram a assimilar a cultura babilônica. E essa cultura babilônica, principalmente de forma religiosa. O que está ali em Ezequiel, capítulo 8, fala muito bem disso, e dentre outras partes, né, do livro dos profetas, livro de Ezequiel, livro de Jeremias, livro de, se eu não me engano, acho que Isaías também, alguma coisa de Isaías também. O livro de Daniel também, né? Daniel tem um nome, não digo mudado, mas o nome dele na Babilônia era Beltesazar.
Então, assim, a primeira coisa que os babilônicos faziam com os estrangeiros era a mudança do nome. Era a mudança do nome. A mudança para mudar o caráter e a identidade da pessoa, para tentar mudar. No caso de Daniel, eles mudaram o nome, mas não mudaram o caráter. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Logo depois da Babilônia, veio o Império Medo-Persa. Os Medo-Persas invadem a Babilônia e fazem cair o Império Babilônico. Matam, se eu não me engano, é o neto de Nabucodonosor, que seria Beltesazar, se eu não estiver errado, confundindo aí com Daniel. Beltesazar, ele morre e aí assume o Império Medo-Persa. Se eu não me engano, pelo lado dos Medos, Dario, e pelo lado dos persas, seria Ciro. Ou alguns dizem que não, que Ciro ele foi o imperador do reino todo e Dario foi um rei vassalo. E Dario era apenas um título dado àquela liderança, aquele rei. Porque alguns dizem que Assuero também era conhecido como Dario. Enfim. Então, logo depois dali, quando assume o Império Medo-Persa, o povo de Israel é liberto, através de Ciro. Ele é liberto. E depois tem a ordem para a construção, da reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para casa. Só que eles já voltam contaminados com essa cultura, contaminados com aquilo que seria a cultura babilônica de adoração, a cultura babilônica de forma política e etc. Eles pegam a lei do Senhor, começam a refazer a lei do Senhor em Israel, mas uma pequena minoria, uma minoria vai e, na calada da noite, fazem ainda essas práticas ocultistas e satanistas dentro de Israel. E isso vem se refletindo até o próximo império que viria, que é o Império Grego, na pessoa do Alexandre o Grande. Ele vem, invade toda aquela área ali da Palestina. Tem até a mudança da Bíblia, do que seria a Bíblia até então, dá o nome de Septuaginta. Ele muda para o grego, a Bíblia hebraica muda para o grego e recebe esse nome, Septuaginta. Não dá tempo do Alexandre o Grande estudar as escrituras, porque ele morre, logo depois dali ele morre. Dos 4 generais que ele tinha, os 4 principais, eles dividem o império de Alexandre o Grande, eles dividem o império, e um deles, muito tempo depois, através de um deles, vem o Império Romano, um império que é tão conhecido, muitas pessoas, por mais que não estudem história, já pelo menos ouviram falar do Império Romano, já devem ter ouvido falar de Nero, de General Tito, dentre outros. E vem o Império Romano. O Império Romano assume, por sua vez, a cultura grega, em muito, o helenismo, em muito, assume, e vira uma cultura greco-romana. Essa cultura greco-romana, ela se baseia, mais uma vez, nessas 3 áreas: política, econômica, economia e religião. Principalmente a religião. Os gregos tinham muitos deuses. E os romanos também tinham muitos deuses. O principal deus deles, o romano, se eu não me engano, dos gregos era Zeus, e dos romanos era... Está na ponta da língua. E dos romanos era... Acho que era Júpiter. O deus Sol romano. Acho que era Júpiter. Não sei. Eu acho que era Júpiter. Eu vou ficar com Júpiter, um dos principais dele. E pasmem, tem um determinado presidente europeu que ele se assumiu como o deus Júpiter. O deus Júpiter. Simplesmente. Eu vou governar país assim assado como o deus Júpiter. Então você vê como eles se baseiam, o sistema se baseia muito em mitologia grega, mitologia romana, em deuses da antiguidade, em satanismo, em ocultismo, muito, 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 para ter um controle religioso. Para o futuro, eles estão planejando ter um controle religioso. É onde eu quero chegar mais para frente. Aonde que você está inserido nesse controle religioso? Você pode ser inserido, mesmo sem querer, nesse controle religioso. E para sair desse controle, a única porta
que é disponibilizada para você sair desse sistema e de tudo que eles vão fazer mais para frente, né? De hoje, 2020 para frente, daqui até alguns dias, contando até meses, contando até dias, a única porta que eu vejo para que você tenha uma válvula de escape, para que você seja ajudado a sair desse sistema, chama-se o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, só Jesus pode tirar. É a opinião que eu posso te passar por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu já tive de experiências com Ele e por aquilo que eu sei da palavra dEle. É o que eu posso te dizer. Então, esse era o vídeo que eu tinha que passar hoje para vocês.